Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 218. Eu sou André Cantoni e a gente está hoje num momento muito especial, que é o último episódio da série de vereadores, conhecendo a vida dos vereadores aqui da nossa cidade, dessa última legislatura que também finaliza no final desse ano, né? Então, pra gente é uma alegria muito grande poder ter trazido, né, quase todos, né, infelizmente faltaram 2 aí que não responderam os nossos convites, mas não tem problema, né, fica o convite aberto por uma próxima oportunidade, né, numa próxima legislatura a gente também quer chamar ao longo, né, desses 4 próximos anos aí os vereadores para contar um pouco da sua história, da sua biografia, das suas ideias, enfim. E hoje, né, a gente está trazendo aqui um vereador que fez um papel muito importante não só como vereador, mas também como secretário de Educação. A gente ouve muitos elogios a respeito do trabalho dele, e é um cara também extremamente acessível, um cara gente boa, um cara que acompanha o nosso trabalho. A gente fica muito feliz e honrado por causa disso também, tá? Eu estou falando então com o vereador Alexandre Matias do PSDB. Seja muito bem-vindo, vereador. André, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, com a grande audiência do Blumencast. Como você falou, eu venho acompanhando, né, o trabalho de vocês. Tive a oportunidade de ver algumas entrevistas que vocês fizeram também, acompanho as publicidades. Então, fico muito feliz, muito honrado desse convite, dessa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, contar um pouquinho da minha história. Importante. E dessa grande oportunidade. Muito obrigado mesmo de coração. Que legal, que legal. Com certeza será um grande papo, né? Não só pela altura do vereador, né? Mas será um grande papo realmente aí por causa que a gente vai conhecer um pouco mais da história da vida, que é o que a gente gosta de fazer aqui. Inclusive, a gente tem tempo para isso. É uma das coisas que os vereadores mais agradecem aqui, né? O nosso espaço, porque a gente pode aí esmiuçar um pouco mais essas histórias, né, essas informações que às vezes numa mídia tradicional acaba sendo muito curto, né, poucos minutos aí para falar às vezes até de temas complexos, tá? Então já se inscreva no nosso canal se eventualmente você ainda não é inscrito, episódios inéditos toda semana, né, o verdadeiro aqui podcast de Blumenau. É uma alegria poder estar consolidado, né, dentro desse segmento, dentro dessa plataforma aqui que é o YouTube, para os blumenauenses conhecerem um pouco mais a história das pessoas que constroem a nossa cidade de Blumenau. Também siga o @Blumencast, assim como o vereador já está seguindo, já acompanha a gente lá, já está aproveitando os descontos que a gente consegue para vocês. Você também pode aí conseguir, porque a gente faz muitas reviews gastronômicas, a gente conhece muitos lugares, a gente indica estabelecimentos bem legais aí para você conhecer antes, né, de ir propriamente lá, né, presencialmente lá. E a gente também conta muito da história de Blumenau lá desde a época da colônia, e a gente passa aí, a gente traz muitas curiosidades bem bacanas, que é sempre bacana a gente como morador, como habitante e também como pessoa pertencente a essa cidade conhecer, tá? Agradecer todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio. Eu sempre cito aqui o Spotify, o Apple Podcasts, o Deezer, né? Pra gente também é uma grande honra poder fazer companhia para você no carro, para você que está viajando, para você que está indo para o trabalho, para você que está fazendo uma atividade física, uma atividade doméstica. Muito legal, tá? E também agradecer aos nossos patrocinadores, primeiramente a nossa grande parceira, a Rádio Mix Blumenau. Estamos gravando aqui nos estúdios da Rádio Mix, que fica na Vila Germânica, né? Então, se você também quer gravar um podcast, você pode entrar em contato no @MixBlumenauOficial. E aí você pode solicitar um orçamento aí para produzir o seu podcast aqui também, né? Que tem todos os equipamentos, tem operação, tem o espaço, enfim, é muito legal. E também agradecer ao Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, Plano Boa Vida, e a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autoatendimento da nossa cidade, com unidade no bairro Vitor Conder, ali na Avenida Martin Luther, e também na unidade Ponta Aguda, na República Argentina, certo? Vamos que vamos, vereador Alexandre Matias, queremos lhe conhecer, e a nossa pergunta clássica, né, é se você nasceu em Blumenau. Você nasceu em Blumenau? Nasci em Blumenau, no Hospital Santa Isabel. Certo, nasci lá também. Dia 15 de dezembro de 1981. Boa. E, enfim, fiquei grande parte da minha vida aqui em Blumenau, né? Depois eu vou falar um pouquinho também do período. Queria saber que bairro que o senhor nasceu. Eu nasceu lá no Santa Isabel, mas... Sim, na época, quando eu nasci, os meus pais moravam na Rua Cruzeiro, que é uma transversal da Rua Joinville.
Ali a gente... Eu já morei na Rua Joinville. É mesmo? Morei do lado daquela pracinha que até recentemente... Sim, da Praça do Rotary? Isso. O meu prédio é aquele em cima da Requinte ali. Sei. Na frente da época. Nem tinha... Lembra que depois teve o Bareco na frente? Sim, mas foi antes do Bareco. Era uma casa mesmo, residencial ali na frente. Eu lembro. Olha só. E aí a Rua Cruzeiro é antes ou depois que sobe? Que começa Não, é antes. A Rua Cruzeiro é aquela logo ali onde tinha a conexão imobiliária ali à direita. Aqueles imóveis... Direita. Isso. Aqueles imóveis ali até são da minha família. A gente morava ali ao lado, ali daquele prédio. E aí, quando deu a grande enchente de 83, os meus pais, então, definiram de que não queriam mais morar ali, por aquela incerteza, né? Daí a gente foi morar em Topava Norte, na rua Alfons Fritzenreuter, que é a rua... ali perto da Philips, ali na 2 de setembro, uma ruazinha que é praticamente um condomínio ali, que ela não tem saída. A gente morou ali. E ali não pega enchente? Não, ali não. Então eu morei lá, então, do finalzinho de 83 até 1988, quando nós voltamos para Vila Nova, aí numa área mais alta. Eu moro hoje na rua Antônio Cândido Figueiredo. Ah, que legal. Pô, estudei no Vitor Hering. Olha quantas coisas que se conectam. Então, eu moro ali bem próximo do Vitor Hering, do ginásio ali do Vitor Hering. É vizinho do doutor... Morastone? Sim, meu vizinho de frente. É vizinho de frente? De frente. Primo do meu falecido sogro. Olha legal, só, cara, legal. Só. E, enfim, meus pais então compraram aquela casa em 1988, dia 8/8 de 1988, nós fomos morar. Caramba. Nós fomos morar ali. E aí tive a oportunidade também, depois de um tempo, de ir morar ali com os meus filhos, com a minha família. Fiz uma troca com os meus pais. Mas eu sempre digo que a gente viveu uma fase, né, de criança, de juventude, que infelizmente a gente não tem mais a liberdade de se viver, né? Seja pelas questões tecnológicas, eu vejo pelos meus filhos, seja pela questão de segurança, né? Eu sou daquela época de que aquela região ali era uma região bem tranquila, né? Então a gente jogava taco na rua, fazia trave de futebol, estendia linha e fazia quadra de vôlei, brincava de esconde-esconde, polícia e ladrão, né? Saía de casa, eu até às vezes eu pergunto para minha mãe, meu Deus, mas como é que tu deixava fazer isso tudo? Às vezes com pouca idade, 12, 13 anos, saía de casa logo depois do almoço, que eu estudava de manhã, e voltava no final da tarde e ela passava esse período todo sem saber onde a gente estava, andando de bicicleta, na casa dos amigos. Às vezes, né, tipo, tu ia na padaria assim, de bicicleta, era meio longe, mas... tranquilo, eles deixavam, né, confiavam, sabia que ia dar tudo certo, Exato, né? Mas hoje a gente se preocupa muito, né, cara... É aquela coisa do normal, né? Era normal naquela época deixar fazer isso. Mas era tão gostoso isso, né? Ter essa liberdade, essa tranquilidade de a gente poder brincar na rua, de a gente poder desvendar. Isso nos ajudou como adultos depois, né? A gente ser mais responsável, a gente ser disciplinado, a gente poder... Até na questão da comunicação, né? Porque os nossos pais já nos incentivavam desde pequeno, né? Você vai numa venda, você vai, pede isso, pede aquilo, traz e tal, confere o troco. Então você já começava a ter uma noção do que era ter a vida adulta, né? Hoje, com esse isolamento tanto físico por causa da questão da violência, quanto, como o senhor falou também, tecnológico, né? Que tô aqui no meu celular, não vou lá na rua brincar, eu posso brincar, posso me comunicar com os meus amigos pelo celular, fica mais difícil, né? Não, total. E assim, eu tenho, né, uma premissa de que 75% da nossa vida adulta é com relação às nossas relações, né? A nossa relação de amizade, os nossos relacionamentos. E naquela época a gente tinha muito isso, né? Nosso leque de amizade era muito maior do que é hoje. Eu vejo pelos meus filhos, a gente não tem contato nenhum com os nossos vizinhos, né? Eles têm a amizade deles pela escola, que são os amiguinhos da escola, mas naquela época a gente tinha os amiguinhos da escola, os amiguinhos da rua, que brincavam, que se interagiam. Então, tinha os amiguinhos, às vezes, quem tinha casa na praia, os amigos da praia. Também, exatamente. Então, se abria um leque, né? E essa interação, essa comunicação era muito mais intensa. Hoje, infelizmente, a gente vive num outro momento em que até eu não me sinto seguro em deixar os meus filhos, né, muitas vezes irem sozinhos em qualquer lugar. E isso com certeza faz com que vá se enclausurando, né? Exatamente. E aí precisa ter esse cuidado. A gente tem um cuidado muito excessivo, eu e a minha esposa, com relação a telas. Então, isso faz com que também a gente vá
direcionando mais ou menos dentro do que a gente imagina que é o certo, né? É uma coisa nova, né, vereador? Isso que é uma coisa louca, assim, né? Não existe precedente. A gente está sendo a primeira geração. Eu ainda não sou pai, né? Mas já estou planejando, então já começa a pensar, a refletir como, né? Seria, até porque tem muitos pais que planejam essa questão de cuidado com as telas, mas depois acaba por causa, né? Ah, não consigo, vai lá, pega a tela. Comodidade, exato. É difícil, não né? Não é fácil. Né? Fácil. Então, porque a gente sabe o quanto que o ser humano, seja ele pequeno ou adulto, ele sim consegue se entreter com uma tela na sua frente, né? Então, às vezes, os pais ficam meio ansiosos, nervosos, angustiados, porque o filho não para de chorar e tal, e acaba não, vamos botar ali uma galinha pintadinha, né, e tal. Então, assim, mas é complicado. E a gente está sendo a primeira geração de pais com esse recurso, com essa ferramenta, mas a gente não sabe até que ponto aquilo ali está sendo bom ou não está sendo bom, que consequências aquilo ali vai advir no futuro, né? Uma vez me disseram de que a modernidade, ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Então tem que ter um cuidado considerável, né, com relação isso para nós adultos. Exato. Né, é uma coisa que sim, se a gente não tomar as rédeas, a gente é possuído pela máquina e a gente fica ali horas e horas, às vezes vendo coisa inútil. Imagina uma criança, né, os meus filhos hoje, o Mateus está com 8, a Estela está com 6, então a gente tem que ter realmente essa. E a gente sabe também, né, vereador, a importância dessa primeira infância, né? Onde eles estão tomando consciência, iniciando o seu processo de consciência do mundo, né, começando a entender que eles também são, né, pessoas, individualidades e tudo mais, começando a entender um pouco dos seus sentimentos, das suas emoções, expressar suas emoções. Então é um momento muito delicado, né, que é a formação inicial do ser humano ali, né, e aí muito do que tu pode aprender com aquelas telas ali, ela pode, de novo, gerar um impacto a longo prazo. Total. Que a gente nem faz ideia, né? Total, e a gente cuida bastante disso para que realmente eles possam usufruir do espaço físico que a gente tem. Graças a Deus a gente mora numa casa que tem um espaço considerável e, enfim, tirar eles da clausura. Deixa eu te perguntar daí com relação aos teus pais, já que, né, tá falando de pais com a tua descendência, tua ascendência, né? Conta um pouquinho da história deles. O meu pai, ele nasceu em Ituporanga. Na verdade, os meus avós, eles moravam em Atalanta, que é uma cidade pequenininha lá do Alto Vale. Sim. Mas naquela época, meu pai nasceu em 1951, o hospital mais próximo que tinha era Ituporanga, e aí as crianças que nasciam lá acabavam sendo ituporanguense, sendo ituporanguense, exatamente. E ele veio para Blumenau em 1970 para servir o exército. E depois não mais saiu daqui. Meu pai é um grande empreendedor. Ele trabalhou na antiga loja Zadrozny, onde ele aprendeu a profissão de mecânico de eletrodomésticos. Sim. E ele abriu a primeira... A loja Zadrozny ficava ali na Rua 15? Na Rua 15, exatamente. Onde depois ficou Hermes Macedo, né? Perfeito, ali. Exato. O Zadrozny também era dono da TV Lândia, não era? Aí eu não tenho conhecimento, mas bem essa época aí da popularização da televisão, né, cara? E que aí veio nossa, a primeira, que agora depois virou RBS, NSC, antes era TV Coligadas. Isso aí. Exato. Legal. E aí ele abriu o quê? E aí ele abriu a primeira autorizada da Brastemp de Blumenau. Olha. Que era ali na Rua Joinville, no nosso imóvel ali. Uhum. E ficou muito tempo ali, né, fez a vida dele em função disso. Ele casou com a minha mãe em 81. A minha mãe tem uma particularidade, minha mãe foi Miss Blumenau. Cara, que legal! Minha mãe nasceu em 1960, ela foi Miss Blumenau em 1979. Olha só. E como é o nome da tua mãe? Minha mãe é Sueli Cardoso Matias. Legal, Sueli Cardoso Matias. Isso. E, enfim, eles foram pais assim que me deram muito sentido na questão da educação, né, do respeito. Hoje eu sou muito grato aos ensinamentos, a tudo que eles me passaram como valores. E eu me vejo várias vezes repassando, né, esses valores para os meus filhos. Chega a me vir à mente, quando eu estou falando, eles falando para mim. Sim. Então isso é muito interessante, né? É impressionante.
E eles sempre foram muito lutadores, né? Trabalharam muito, nunca nos faltou nada. Vocês são quantos? O meu pai tem uma filha de solteiro, mais velha, de antes, que é a Gislaine. E com a minha mãe, eu sou o mais velho. E tenho uma irmã mais nova, a Janaína, que nasceu em 1985. Não são, digamos, tão distantes em idade, né? 84 anos, né? Não. A minha irmã mais velha também fez 45 agora, então eu tô com 42. Certo. E a minha irmã mais nova vai fazer 40 ano que vem. Né? Então, bem próximos. Então, estamos bem próximos. E a gente teve... Tu também, né? Foi fruto logo, porque se eles se casaram em 81, tu é de 81, ou tu já estava encaminhado. Eu estava presente na cerimônia. Eu brinco com eles. Eles casaram em agosto e eu nasci em dezembro. Então eu brinco com eles que eu nasci prematuro, mas não era tudo isso. Né? Muito bom, muito bom. Eu estava presente lá na cerimônia. Ai, cara. Mas... E teu pai é alto assim, cara? Quanto tu mede? Não, eu tenho 1,95. Caramba. Né? Eu tenho 1,95, a minha mãe tem 1,70, 1,68. Meu pai tem 1,80. Uma mulher é alta. É alta, exato. Mas dizem, né, os especialistas que... Eu tenho um tio que já é falecido, que ele tinha um pouco mais de altura, então ele diz, do meu pai. Então eles dizem que, né, tem essa questão, né, de hereditária. Às vezes tu passa uma geração, às vezes tu pega do galho do lado, digamos, que seria o tio, né, e tal. Exato. E aí é por isso, então. Então sempre fui alto. Não jogasse basquete. Joguei voleibol. Cara, isso também, né? Os atletas de voleibol são bem altos, né? E também se diz isso, né, da questão do estímulo, a alimentação que começou ali na época com essa questão da produção em massa do frango, do hormônio no frango, enfim, dessa produção mais louca aí da indústria alimentícia. E também dizem que tem essa influência, né, do estímulo com essa alimentação. Então, eu cresci assim, assustadoramente, a ponto de a minha mãe me levar no médico para pedir para eu parar de crescer. Sim. Quando eu tinha... Aqui um monte de estria, eu também tenho Quando eu tinha 13 anos, cara, eu já estava com 1,90 m. 13 anos, 1,90 m? 1,90 m. Cara, meu. Então, eu sempre fui muito alto. E provavelmente nessa época, hoje tu tens mais massa. Tu era uma varetinha. Uma vareta. Né? Porque, pô, a gente sabe como adolescente queima muita caloria, né? Então, assim, só vai crescendo e não vai ganhando massa. Eu brinco que eu era uma escova de dente, só cabo e cabelo. Gostei dessa, cabo Era cabelo. muito, muito, muito magro e bem alto. E aí... eu estava na Escola Barão do Rio Branco. Tá. Sempre estudou lá? Tipo, desde o início? Desde o maternal até o primeiro ano do segundo grau, eu estudei no Barão do Rio Branco. Certo. E aí lá, sempre foi o polo do voleibol masculino aqui em Blumenau, verdade, né? Verdade. E aí Tu jogava com o Hahnemann? Qual Hahnemann? O Thiago e com o Guilherme? Eu acho que eles são mais novos do que eu. Eu acho que sim. Né? Pouca coisa, mas são. Eu acho que eles são talvez de 84, 85, tu é de 81. Exato. Aí chamei a atenção, obviamente, pela altura do saudoso professor Arthur Novaes. E aí comecei a treinar numa época antes da Ceval ainda, né, onde nós tínhamos uma grande patrocinadora, né, Ceval. Nessa época ali, o voleibol de Blumenau deu um boom. Sim. E naquela época a gente tinha dificuldades que até eram dificuldades gostosas, assim, me lembro de a gente viajar para disputar campeonatos estaduais, de Kombi da fundação, de carros emprestados de pais, né? Me lembro de nós íamos com caminhonetes de pais de jogadores que iam levando os atletas. Sim. A gente jogava muito no sul do estado, em São Ludgero, que tinha um time forte. Nós íamos a Concórdia também, que era, né, por causa da Sadia, sempre teve voleibol lá. Então eu me lembro com um saudosismo assim, de a gente alojando nas escolas. E voltando a dizer, né, aquela questão do relacionamento, da relação, da amizade, verdade. Desse contato mais próximo com as pessoas. Um negócio mais raiz também, né? Isso, mais. Né? O famoso patrocínio, né? Exatamente. Os pais levavam, incentivavam, né? Todo mundo ajudando para poder desenvolver. E aí disputei as categorias mirim, infantil. E aí quando eu fui pro infanto, ali com 16, joguei um ano de infanto, e 17 anos, então eu parei por causa dos estudos, aí aquela idade de se definir o que vai, o que não vai. Sim.
E eu acabei optando Mas aí, pelos o estudos. senhor falou que ficou até o primeiro ano lá no Barão, depois fez o que? Foi Eu para fui onde? para Energia. Para Energia, Aí, já para fazer pré-vestibular? Pré-vestibular, exatamente. Aí eu fui para Energia, daí naquela época o Energia tinha acabado de abrir, então foi meio que uma coqueluche, assim, todos os colégios acabaram se concentrando lá na Energia. E foi bem legal também, porque eu acabei abrindo meu leque também de relacionamentos, de amizades, né? Porque, como eu disse, veio o pessoal que estudava no Santo Antônio, no Barão, no Sagrada. Perfeito. E ali foi uma junção. Legal. Naquela época. Fez novas amizades, novos contatos. Foi muito legal. Amizade que eu levo até hoje, com certeza. E o senhor optou por qual faculdade daí? Eu fiz administração na FURB. Fiz administração, até porque na época meu pai tinha empresa. E foi uma opção que eu acabei escolhendo pela administração te abrir várias possibilidades, né? Apesar de a gente ter empresa naquela época. Mas também já pensava no questão de a gente poder... Porque tudo passa pela administração, independente da profissão que você escolha, é necessário ter a administração para você saber o todo. Né? A gente às vezes fica sabendo de várias profissões que têm uma remuneração alta, mas que falta gestão. Eu conheço vários médicos que ganham uma cifra exorbitante e que se tu vai ver no frigir dos ovos sobra pouco. Exato. Justamente porque não gere bem seu tem capital. Que ter essa gestão. Né? Então... foi uma decisão, no meu ponto de vista, acertado. Hoje, né, até na questão da definição da minha profissão hoje na área política, eu vejo o quanto essa faculdade me ajuda. Então, e também muito em função dos meus pais, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai, como eu disse, tinha empresa. Tu ajudava lá? Ajudava lá. Com 13 anos, eu já estava pegando pedido lá no balcão, mandando ordem de serviço. Office boy. Na época, meu Deus, era tudo banco, eu ia no BESC, ficava horas na fila do BESC. Banco do Brasil, tudo era no banco. E é uma loucura a gente falando de criança, segurança, essas coisas também, né, cara? Tu provavelmente também, às vezes ia com um malote pouco mais cheio de dinheiro, assim, cara, e... No ônibus. No ônibus. A Joyce, né, minha esposa, conta, assim, que ela também foi office boy, estafeta, né? E assim, malotezinho de 10 mil. Exato. E lá no BESC também, cara, que loucura as empresas deixarem, né, negócio. Mas outra realidade. Outra realidade, né? Outra época, né? Então isso tudo foi moldando, né, o meu caráter, os meus valores, e hoje eu sou muito grato justamente aos meus pais por isso, né, porque eles poderiam, minha mãe ia para a praia, como, né, aquela família tradicional, a esposa ia com os filhos para a praia logo depois das férias escolares dos filhos, ficava lá até fevereiro, e o meu pai já, até pela história dele, né, que ele veio do interior, plantou fumo, plantou cebola, ele sempre quis também me mostrar a realidade, que nada vem de graça. Legal. Nada vem né, pelo acaso, vem fruto do trabalho, do suor. Então eu agradeço muito ele mesmo, porque naquela época eu reclamava um pouco, porque eu queria ficar na praia, eu queria ficar curtindo. E ele já transmitiu esses valores, né? Me trazia junto e dizia, olha, aqui funciona assim, se a gente quer isso, a gente precisa fazer isso. Poxa, que legal. E trabalhei bastante. Porque a gente estudando história, vereador, a gente acaba encontrando alguns exemplos, digamos assim, negativos, né? De verdadeiros heróis aqui que construíram até impérios, né? E aí, aquele negócio, né? O avô plantou, o pai conseguiu, né, cultivar e o neto acabou cortando, né, podando com machado a árvore, né? E, enfim, então às vezes é isso. Também tem aquela outra frase, já que o senhor falou dessa frase conhecida ali, tem uma outra frase que fala o seguinte, né, que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos mais fáceis. Só que tempos mais fáceis tornam homens mais fracos, né? Então, e aí torna-se e homens mais fracos tornam momentos, né, tempos difíceis, né? E é cíclico, né? É cíclico, né, o negócio, né? Mas cabe também um pouco a gente, assim como eu acredito que teu pai fez contigo, assim, de evitar esses tempos difíceis, né? Então, assim, poxa, se a vida dele estava mais fácil, se ele conseguiu prosperar no empreendimento dele, poxa, por que ele não vai tentar dar futuro, né? Transmitindo esses valores, não simplesmente te dando tudo do bom e do melhor, te deixando na praia até o final da temporada. Não, vamos trazer, começa a incutir responsabilidade, e a gente sabe que lá no final a gente agradece pelos puxões de orelha, por aquele momento que eu deixei o meu lazer e eu fui trabalhar, né? Aí que nos tornam realmente homens de verdade, né? Mas total, eu não tenho dúvida disso. E como eu falei, né, agora eu estou numa fase de transmitir esses ensinamentos aos meus filhos.
Então, eu já fiz isso, eu já peguei os meus filhos, botei dentro do carro, levei ele em lugares vulneráveis aqui de Blumenau e falei, olha só, existem lugares aqui na nossa cidade que são assim, e eles têm as dificuldades deles, muitas às vezes têm dificuldade até de se alimentar, então a gente tem que ser grato a Deus, grato ao nosso trabalho, grato a tudo que nós temos, para que a gente, né, saiba gerir. Meu pai sempre disse, a gente tem que economizar quando a gente tem. Quando a gente não tem o que economizar. É obrigado daí? Exatamente. Então, são ensinamentos que eu repasso para os meus filhos e que a gente vai... E legal isso também, vereador, porque hoje já falamos muito sobre, né, tela, tecnologia, hoje a gente acaba vivendo muito em bolha. Então, assim, já existe a bolha da rede social, onde eu só sigo quem eu gosto, quem pensa parecido comigo, com quem eu concordo e tal. E aí eu acabo não tendo, né, ideia de quem pensa diferente de mim, que também muitas vezes está correto, às vezes eu estou equivocado na minha forma de pensar. Total. E se a gente for para o lado presencial, né, a gente acaba também formando essas bolhas, se reunindo só com, né, com os nossos amigos, com os colegas, com aquelas pessoas do nosso dia a dia, mas levar e sentir um pouco né, como é que é a vivência de outra pessoa, como o senhor fez com os filhos, acho que é bem importante, bem interessante. E deu resultado, porque, como eu disse, a gente dá uma vida de conforto, as pessoas, né, as crianças principalmente, elas acreditam que aquilo ali é o normal, é natural para todos. Isso. E aí quando elas começam a entender que realmente elas são privilegiadas, porque elas têm um teto para dormir, elas têm comida na mesa, que elas têm roupa para vestir, e que tem tantas milhares de pessoas que não têm essa condição, então elas começam a dar valor em certas coisas que até então não se dava. Perfeito. Então precisa sim ter esse ensinamento, precisa ter esse choque de realidade, porque nada na vida é fácil, e se a gente não tiver esforço, a gente não chega em lugar nenhum. Verdade. Vereador, e aí o senhor sempre trabalhou na empresa do pai até... Trabalhei na empresa do meu pai, sempre. Meu pai foi vereador aqui em Blumenau, de 93 a 96. Valdair José Matias. Valdair José Matias. E ele abriu esse caminho aí. Eu me lembro que com 12, 13 anos, que foi no período que ele se elegeu ali, eu acompanhava a Câmara de Vereadores, sabia o nome de todos os vereadores. Assistia. Naquela época não tinha TVL. Não tinha TVL, não tinha Câmara Mirim. Então eram outros tempos, a Câmara ainda era na prefeitura. Sim. Mas eu me lembro com saudosismo aí do meu pai vereador, outros tempos, né, para você ter uma noção, os vereadores tinham um gabinete por partido. E aí quando eles tinham que atender alguém, tinha que pedir para os outros vereadores sair da sala para que ele pudesse atender. Não tinha assessor nenhum, não tinha rede social, pouco se divulgava o trabalho da Câmara, muito no Jornal de Santa Catarina, que era o jornal da época, mas se não passasse no jornal, pouca gente ficava sabendo. O pai deve ter conhecido a minha irmã, até vou perguntar para minha irmã, era jornalista da Câmara, ela era coordenadora, Beatriz Cantoni. Deve ter conhecido. Vou falar do nome dele para ela. Hoje ela tá morando no Canadá, mas ela era bem dessa época aí, final dos anos 90, início dos anos 2000 ali. Legal. É isso aí. Daí, enfim, a empresa a gente acabou vendendo ela depois, em função da mudança também do mercado, né? Naquele momento ali em que era mais barato você comprar uma máquina nova do que mandar consertar, e ainda parcelava em 12 vezes, com a garantia de 2 anos. Sim. Então a gente teve que fazer essa migração. E aí locamos o imóvel, enfim, fomos mais para a área de locação. O meu pai permaneceu sempre no meio político, ele trabalhou no governo do saudoso Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis. Então tive também um período em que meu pai saía de casa na segunda e voltava só na sexta, né, e trabalhando, enfim, a gente tocando as coisas aqui. Ele ficou mais em que área lá? Ele era diretor de patrimônio do governo do estado. Então, foi naquele período em que o Luiz Henrique ganhou a eleição e ele começou a implementar as secretarias regionais. Perfeito. Então, meu pai tinha que ir viajando o estado, identificando imóveis onde poderiam ser instaladas as secretarias. Que aqui em Blumenau era ali na Ponta Aguda, né? Iniciou ali na Ponta Aguda. O prédio da Embratel. Exatamente. Ali, né? Iniciou ali. Eu lembro do saudoso Paulo França. E aí depois saiu dali e foi para o imóvel que eles adquiriram ali na Brasvanca, que aí até ficou lá
até o último momento. Depois virou o Cine, que hoje é o Cine? Hoje o Cine está na Câmara. Saiu de lá também, mas é naquele imóvel lá, que era o campus da FURB, né? O chamado IPT. Isso aí. Era lá em cima do morro. Legal. Exatamente. Então, na verdade, o teu pai, além de ter te dado toda a questão de educação, de valores, da parte também de empreendedorismo ali, também te trouxe, de certa forma, te inspirou a vida pública na política. A política, sim, é de família. Meu avô, lá na cidade de Atalanta, foi secretário de saúde, foi candidato a prefeito, foi vereador, enfim, a família tem um envolvimento. E aí depois aqui em Blumenau, meu pai também teve a oportunidade de ser secretário de desenvolvimento econômico. E por último, foi presidente do SAMAI, de 2013 a 2016. 2013 a 2016. Mas eu te confesso que, apesar de toda essa trajetória dele, né, eu não imaginava jamais que eu entraria na política. Eu até digo isso nas entrevistas que eu dou, era sempre o contrário, né? Eu sempre estava muito certo de que eu não queria. Entendi. Porque na minha cabeça de criança, né, quando meu pai se elegeu, eu tinha 12 anos, era a política que tirava meu pai de casa. Naquele tempo, como a gente falou, era um outro momento. Se hoje em dia a gente tem toda uma dedicação, e muitas vezes acontece comigo também, de eu sair, os meus filhos estarem dormindo e eu voltar, eles estarem dormindo também, naquela época mais ainda. Então, via pouco meu pai, e aí na minha cabeça de criança é a política que tirava o meu pai de casa. Perfeito. Então aquilo ali eu sabia que era o que eu não queria Cara, ser. Engraçado, tu falou a mesma história, só que o cara não é político, mas ele é neto de político e sobrinho de político, que é o Cristiano Tais Júnior, né? Neto do Cristiano Tais, né? E sobrinho do Félix Tais, né? E ele, cara, o pai dele era... Desculpa, Cristiano Tais Júnior não, Cristiano Tais Neto, né? O Cristiano Tais Neto. O pai dele era comandante, ele fez o primeiro pouso da TAM aqui no aeroporto do Quero aqui em Blumenau. E ele falou isso, eu sabia o que eu não queria ser, que era comandante, mexer com a aviação, porque a aviação tirava o meu pai de casa. Eu cresci a minha infância sem a presença do meu pai, então isso pra mim não era legal. E hoje ele tem uma parte totalmente voltada para designer, Photoshop, ele dá curso, treinamento e tudo mais. Mas, cara, interessante, né? O quanto que a profissão do pai, ela reflete no filho nesse sentido, assim, muito, né? Porque a gente sabe como criança o quanto que é importante a presença do pai, da figura materna, paterna, né? Dos pais, né? Com certeza. Cara, então... E aí, mas enfim, por obras do destino, não deu certo o que eu não quero ser. Não deu. O destino é uma coisa interessante. E aí, em 2014, era a época que o meu pai estava à frente do SAMAI, um grupo de amigos lá do SAMAI queriam já começar a se organizar para a eleição de 2016. E para quem... deixa eu só te perguntar, isso foi antes ou depois do Luiz Air no SAMAI? Foi depois. Foi depois do Luiz Air foi até 2012 no governo do João Paulo. Em 2013 o Napoleão assumiu. Tá. E aí o meu pai entrou. Teve essa oportunidade de gerir o SAMAI. Certo. E daí lá, como eu falei, em 2014 já, esse grupo de amigos começaram a se organizar para, quem é que a gente vai apoiar para vereador em 2016? E aí eles vieram me perguntar se meu pai não queria ser. Eu falei, não, olha, eu já dei a minha contribuição, né? Mas eu tenho um filho jovem, sem falar comigo, sem nada. Eu tenho um filho jovem que poderia aí suprir uma necessidade de ser candidato, ajudar. Naquela época a gente não tinha a mínima pretensão de se chegar ao cargo, mas de ajudar a legenda, de poder contribuir com as ideias, enfim. E aí eles fizeram uma reunião comigo lá em casa, nunca vamos esquecer, sentaram lá umas 12, 15 pessoas na mesa e conversando e tal, e aí eles vieram com a proposta. Daí, antes de acontecer a reunião, meu pai já me deu uma preparada, né? Ele falou, o pessoal vem aqui, parece que eles querem te convidar para ser candidato a vereador. Eu falei, pai, mas meu Deus, né, pai? Não tem nada a ver comigo. Ele falou, não, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos embarrigar isso lá para frente. Tu diz que tu vai pensar, que tu tá disposto a verificar o cenário e tal, mas vamos deixar isso para depois. Não fecha a porta agora. Não fecha a porta já. E assim eu fiz. Né? Conversei com ele, falei, fico grato pela lembrança e tal. E era PSDB já? Sempre. PSDB. Sempre PSDB. Meu pai foi presidente do partido também, a minha mãe também foi presidente do PSDB Mulher. Enfim, eu tenho uma história longa aí com o partido. E, enfim, assim eu fiz. E aí começou-se a amadurecer a ideia. Né? Começou a aparecer mais pessoas. Fiquei sabendo que tu tá pensando na possibilidade, queria dizer que tu pode contar comigo, com o meu apoio e tal.
E a coisa foi crescendo, foi crescendo. 2015, da mesma forma, daí já um pouco mais convencido de que eu seria candidato, comecei já a fazer visitas e conversa e me preparar para isso. A eleição ia ocorrer em 2016. Em outubro de 2016. E assim foi, né? Chegou um momento que a coisa estava numa proporção que eu não tinha mais como, né, dizer, não quero mais. E assim, olha, tu foi entrando e nem percebeu. Quando devagarinho, né, sem perceber, e conversando com as pessoas. Eu tinha uma dificuldade enorme, ainda hoje, né, eu sou muito tímido, né, às vezes as pessoas, mas vereador, fala, se comunica, mas eu sempre digo que a timidez, tu tem que saber administrar ela, né, e eu faço isso. Às vezes as pessoas antigamente me chamavam de antipático, mas é por causa da timidez. Tu acaba se retraindo, né? Tu não sabe como se comportar. Exato. E aí tu tem que ir treinando, como a oratória, tu tem que ir treinando. Eu tinha uma dificuldade enorme, então, primeiro de como chegar num ambiente onde tu conhece pouca gente. Segundo, de como até falar, né? Porque o candidato ele é extremamente cobrado para que se posicione, para que fale. E isso tudo foi um grande exercício da oratória. Então, em 2016, a coisa estava num tamanho tão grande que a gente não teve mais como retroagir. E aí fui candidato meio que num espírito assim, não, vamos sentir a febre. Sim. É muito difícil numa primeira eleição, né? A gente já conseguiu êxito, mas graças a Deus e a todos os 2.886, porque um foi meu, 2.887 votos na minha primeira eleição. A gente já conseguiu. Eu sempre fico assim impressionado como cada vereador lembra do seu número de votos específico, assim, né? É um negócio que marca, né? Marca. E até porque muito. É uma gratidão, né? Com todos esses votos, né? E André, se a gente parar para pensar, né? Quando eu recebi o resultado em 2016, eu fiquei pensando assim, meu Deus, 2.886 pessoas. Vamos fazer assim um comparativo com o estádio do SESI cheio, dava 1.200 pessoas. Então é mais do que 2 vezes o estádio do SESI cheio. Então isso é muito gratificante. Saber que no domingo de manhã, mais de 2 vezes o estádio do cheio SESI levantaram o intuito de ir até lá na urna, digitar o meu número, para que a gente pudesse chegar no nosso objetivo. Então, é muito realmente gratificante. E foi em 2016 que o senhor já conseguiu uma vaga na Câmara? Já. Entendi. Já, naquela eleição o PSDB elegeu. Foi o que o Napoleão... Aí era a reeleição do Napoleão com o Mário. Certo. Eleição do Napoleão com o Mário. O PSDB elegeu 3 vereadores, o Silvio Zimmermann, o Jens Mantel e eu. Perfeito. Então nós fizemos 3 cadeiras. E essas 3. O Silvio já estava como vereador? Ele já tinha, não? Ele tinha entrado um período antes como suplente. Tá. Né? O Jens, que estava há muito tempo já, exato. né? 7, eu acho que ele fez 5 gestões? 5? Não, o Jens foi 7. 7 legislaturas? 7 legislaturas. Cara, é bastante coisa. Bastante. Abraço pro meu amigo Fernando Mantal, filho do Jens Mantal. Gente boníssima. Meu amigo que também foi suplente nessa última legislatura, na nossa cadeira. Perfeito. No período que eu saí. Mas ele é o primeiro suplente ou não? Ele é o segundo? O Silvio era o primeiro. Uau, o Silvio. E ele era o segundo. Perfeito. Aí como o Silvio assumiu a secretaria na época de desenvolvimento econômico, ele acabou assumindo a Câmara. Legal. E aí conseguimos essa façanha, né, de conseguir já na primeira eleição a cadeira. E aí eu comecei a me dedicar 100% à questão política, à questão da cidade, né, aprendendo também, apesar de já ter também trabalhado na Câmara no período com o Dr. Marco Antônio Van Hovsky, tive uma oportunidade de trabalhar no gabinete dele, e até para aprender o trâmite legislativo, como é que funcionava. Então foi uma grande experiência no legislativo. Eu já vinha um pouco antes também de uma experiência no público. Eu trabalhei na SDR, na Secretaria Regional. Comecei como gerente de tecnologia da informação. Depois, até pela minha formação, eu passei pela gerência administrativa financeira e cheguei até a diretoria geral. Certo. Aí na época comecei com o Paulo França. Aí em 2013 o Paulo veio ser secretário de obras do Napoleão. Quem assumiu a secretaria foi o César Botelho. E aí fiquei com o César lá até 2014. Perfeito. E aí quando a gente já começou a trabalhar na perspectiva de ser candidato a vereador. E aí o doutor Marco Antônio, aliás, um grande abraço, meu querido amigo, meu irmão.
E ele me deu essa oportunidade, então ele falou, já que tu quer ser candidato a vereador, eu não tenho mais a pretensão de ser candidato. Ele não falou. tinha mais. Ele falou, então vem para cá, vem para dentro do meu gabinete, vem aprender como é que funciona o trâmite aqui. Já como uma preparação. Já como uma preparação, exatamente. Aí, e o PSDB tem muito isso, né, vereador? Me corrija se eu estiver errado. Essa formação de novas lideranças, né? Eu acho que o próprio Napoleão também, né, já vem de muito jovem, né? Eu lembro que ele esteve aqui, conversou sobre isso, né? Lendo vários livros, e aí ele se encantou com esse negócio do partido, né, que é o partido, a social-democracia, isso chamou a atenção dele, né? E aí a gente tem várias lideranças importantes, relevantes, já tivemos muitas, né, ao longo desse tempo, mas sempre assim cultivadas. Uma renovação. Exatamente, sempre vem, né, as novas gerações assim e muito bem alicerçadas, parece, assim, é isso Sim, mesmo? É isso mesmo, a gente tem essa filosofia, né, o PSDB não é um partido de hospedagem, né, às vezes a gente vê políticos que acabam pulando de galho em galho conforme bate o vento onde é mais favorável. Uhum. E o PSDB é um partido não, que ele é um partido de formação, né? Quem está ali por convicção, para poder desenvolver a política partidária, que também é importante. Uhum. Então isso também que fez com que a gente permanecesse tanto tempo. Né? Eu estou vou fazer 23 anos de filiado no PSDB, meu único partido. Pô. Então a gente tem toda uma história. E é o único partido de muitas pessoas também, né? A gente percebe exatamente isso, assim, parece que a pessoa já tem assim o 45 na testa, assim, porque tu é rapidamente associado, assim, né? Se a gente for falar, só fazendo um parênteses aqui histórico, né? O PSDB, ele começa mais aqui em Blumenau, mais com Dalírio Beber. Sim, Dalírio Beber foi o fundador, não só no município, quanto também no estado de Santa Catarina. Do PSDB. Lá em 1988. Uhum. Então, ele é um ícone aqui para nós, sempre vai estar à frente aí das discussões da política, não só na cidade, mas do estado também. Ele ainda participa dessas discussões. Muito ativo. Eu lembro muito, né? Eu acho que todo blumenauense vai lembrar da famosa eleição que acabou não acontecendo, né? Da Lírio Beber e o Vandal. E daí entrou o Décio Lima ali, né? Com o cavalo paraguaio, digamos assim. E aí onde né? Porque eu era criança, eu sou de 91, então era 96, então eu tinha 5 anos, mas eu lembro muito dessa eleição, assim, né? Que minha memória infantil ela é bem forte, assim. E aí, sempre lembrando do Dalírio Beber. As musiquinhas, né? Dalírio Beber e César Sim, com essa dobradinha. Nossa, isso Vandal, salve Blumenau. Não tem como esquecer. E aí, eu lembro até das mascarazinhas, tinha umas máscaras do Vandal e tal, só com... E aí, pra mim, sempre o Dalírio representou esse 45, o tucano mesmo aqui da região, né? E depois dele, então, a gente tem outras pessoas importantes assim do PSDB que tu pode citar. Eu posso citar aqui rapidamente os MET, né, o Norberto e o Raimundo. Legal. Também fizeram legal. O Norberto já esteve aqui no Blumencast, um cara assim, fantástico e um baita secretário de turismo, né? Ajudou demais aqui a Blumenau, né? A época aí da Vila Germânica, do Stammtisch, né? A vinda das cervejarias artesanais aqui para o Oktoberfest, para o Festival da Cerveja. Dr. Maurício Nascimento, também estava lá durante a fundação. Dr. Sérgio Reis de Souza, também. Legal. E um baita historiador também, tá? Também queremos trazer ele aqui, legal. Os fundadores. Edelcio Vieira. Né? Então são pessoas assim que lá em 88 começaram a engatinhar com o PSDB aqui na cidade. E aí, nessa eleição de 92, quando meu pai foi eleito pelo extinto PDC. PDC. Aquela eleição, o PDC... Na época, a Câmara tinha 21 vereadores. E naquela eleição, o PDC fez 2 cadeiras. Com o Dr. Marco Antônio e com o meu pai. E tinha já um... Mas não o Van Hovsky. Sim. Sério? Em 92? 92 foi a primeira legislatura do Van Hovsky. Eu achei que ele era, digamos, mais recente. Não, ele também ficou, se eu não me engano, 6 legislaturas. Poxa. Legal. Uma coisa assim. Tá. Enfim, aí o PDC já tinha um deputado estadual, que era o Marcelo Rego. Tá. E aí com os 2 vereadores, o PDC acabou sendo extinto. E aí os 3 definiram que iriam migrar para o PSDB. Certo. Então desde 92 o meu pai vem militando
dentro da social-democracia. Cara, que massa. E aí, né, trazendo então, voltando aqui para tempos atuais, aí em 2016, né, você já consegue a cadeira, e aí você fica os 4 anos, porque foi diferente dessa última legislatura, né, que você ocupou aí o cargo de secretário de Educação, que a gente também quer falar um pouquinho, mas aí você ficou 4 anos legislando lá. Sim, eu até recebi alguns convites, né, para assumir algumas secretarias, mas até por isso, né, por ser a minha primeira legislatura, de 2017 a 2020, eu defini, eu quero ficar os 4 anos aqui dentro, eu quero desempenhar as minhas funções legislativas, até para ter essa bagagem, para ter essa experiência. Lembrando que a gente teve ali aquele momento difícil da pandemia, né, nessa minha primeira legislatura, e eu já, logo no segundo ano, assumi a responsabilidade de ser líder do governo. Então, o primeiro ano, 2017, o líder do governo foi o vereador Silvio Zimmermann. Tá. E aí, no final de 2017, o ex-prefeito Napoleão me convidou para ser líder do governo dele. Que o nosso acordo era de que cada ano seria um dos 3 vereadores. O primeiro ano era o Silvio, o segundo ano era o Ientes e o terceiro ano era eu. Como o Ientes já tinha se colocado em 2018 como pré-candidato a deputado estadual naquela eleição, ele acabou abrindo mão da liderança do governo, então eu acabei antecipando em 1 ano, e aí fiquei líder do governo até o final de 2020, né? Mesmo com a mudança do governo do Napoleão para o Mário, o Mário permaneceu, pediu para que eu permanecesse. Então o Silvio acabou ficando 1 ano só e ficou nos outros 3. Eu fiquei nos outros 3, legal. Exatamente. Isso me deu uma abertura, um conhecimento do Poder Executivo muito importante, porque quando tu desempenha a função de líder do governo na sua essência, esse papel ele acaba te consumindo bastante tempo, porque tu também, além das tuas pautas, tu tem que se dedicar às pautas do governo, entender as propostas do governo, para que você seja o porta-voz dessas propostas dentro da Câmara, para te poder convencer os vereadores a votar nos projetos que o governo manda. Então, isso faz com que a gente tenha uma aproximação muito grande com o Poder Executivo. Então, foi, sem sombra de dúvida, uma grande experiência ter essa possibilidade de ser líder do governo durante tanto tempo, durante esses 3 anos. Deixa eu te perguntar, vereador, nessa primeira legislatura aí, o que assim, sei lá, mais te chamou a atenção, seja, às vezes, se houve algum embate mais acalorado, e um projeto teu que eventualmente também tu tenhas conseguido emplacar, o que mais chamou a atenção nessa primeira experiência? Olha, sem sombra de dúvida, a gente teve algumas votações um pouco mais duras, né, no sentido de que a gente precisava fazer algumas movimentações, algumas alterações. Talvez a mais dura tenha sido a questão do plano de cargos e salários da Secretaria de Saúde, onde tinha um escalonamento de quando ia acontecer com cada categoria. Umas iam acontecer imediatamente, outras iam demorar até 2 anos para acontecer. E aí teve uma mobilização dos servidores, foi uma votação bastante traumática, mas que hoje eu não tenho dúvida que esses servidores eles estão contentes, porque até então as funções gratificadas deles era no período em que eles estavam desempenhando o papel. E ali teve uma incorporação na carreira dessas gratificações, ou seja, eles levam essas gratificações para depois de aposentados, coisa que não acontecia antes. Perfeito. Então, e tudo na vida é ônus e bônus, né, vereador? Nada, exatamente, tudo tem que ser gerido para que, né, a coisa aconteça, mas nem sempre dentro da nossa vontade pessoal de agradar a todos, mas dentro das possibilidades que a gente tem para poder fazer a gestão. Então, foi uma votação um pouco traumática, mas hoje eu tenho a certeza que esses servidores que hoje têm essa gratificação incorporada... E esse aí era específico dos da saúde, né? A gente teve nessa legislatura a dos servidores públicos municipais, que também gerou um trauma grande aí, né? Também aí com relação à questão da Previdência, na reforma também foi uma votação dura, tá? Mas o senhor não estava, né? Estava com o vereador? Foi no final de 2020 né? Essa dos servidores ali... Sim. Foi em 2020? Não, foi no final de 2021. Pode ser. 21. Foi na segunda legislatura, porque eu assumi, a minha primeira secretaria foi a Secretaria de Desenvolvimento Social. E eu assumi em abril de 2022. E a votação da reforma da Previdência, foi no final de 2021. Também foi uma votação dura. Difícil, né? Enfim, a questão dos projetos, a gente teve alguns projetos emblemáticos, né? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi a questão
da regularização fundiária. Até foi esse projeto que me credenciou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a secretaria hoje onde está a Diretoria de Regularização Fundiária, que é a nominação de forma oficial das ruas de placa amarela das áreas EIS, que são as áreas especiais de interesse social. Nós temos algumas vilas aqui em Blumenau que têm essa característica, que é a Vila Bromberg, a Vila Vitória, a Vila Iense, a Vila União. Então essas localidades elas já estão consolidadas e o nosso projeto deu a possibilidade da prefeitura ir lá e dizer, não, essa rua aqui agora vai ser uma rua de placa verde. Nós vamos rua oficial. Isso. E todas as benfeitorias que isso acaba acarretando. Não é só a questão da coloração da placa, mas sim os serviços públicos que a partir disso a prefeitura pode conseguir levar. Então, a gente conseguiu com esse projeto levar energia, levar água, levar pavimentação. Então isso tudo dá uma qualidade de vida muito maior. E é um motivo de muito orgulho para mim hoje poder ir lá na Vila União e ver que lá até esse projeto ser aprovado nós tínhamos lá um esgoto a céu aberto e que hoje toda a Vila União está calçada, eles não têm mais pó, eles não têm mais lama, eles não têm mais aquele esgoto a céu aberto, aquele problema de saúde pública ali escancarado. Não sei se nas duas ou numa dessas duas, mas eu lembro de uma notícia ou na Bloomberg ou na Bromberg, né? Bromberg ou na Jensen, que teve aí o asfaltamento também. Tudo, né? todas essas que eu citei foram para Vila Vitória, que fica ali próximo à empresa Coca-Cola, ali na Fritz Sperno, também toda pavimentada já, a Vila Bromberg da mesma forma, ali na Escola Agrícola, a Vila Iense lá em Topava Central, também toda pavimentada. Eu acho legal, vereador, assim, eu vejo, né, as coisas acontecendo até pela rede social do prefeito, eu acho que é importante, alguns tratam como propaganda, outros eu acho que é uma prestação de contas, porque se a pessoa não puder fazer, né, aí é porque não fez, né? Então eu acompanho dessa forma, entendendo que é uma prestação de contas, né? E eu lembro, isso também já faz uns 2, 3 anos, do antes e depois, como que era a Vila Iense, agora eu não lembro se era, mas era uma dessas duas que me chamou a atenção, a Jensen ou a Bromberg. E, cara, assim, realmente era uma ocupação, né, ilegal que foi se formando ali essa vila, mas depois que aconteceu essa mudança ali, e os serviços básicos chegando ali, a pavimentação, a iluminação pública e tudo mais, cara, o antes e depois é absurdo de diferente, assim. Com certeza. E até para se estancar esse crescimento desordenado, porque a partir do momento que a regularização fundiária chega, ela tira uma foto, ela faz um raio-x do momento, e aí os próprios moradores, eles servem de fiscal para que não mais venham pessoas ali para querer se aglomerar. Porque o que acontece? A regularização fundiária é justamente isso. Vamos bater uma foto hoje. Então, a partir de agora, tudo que acontecer diferente do que está hoje, a gente vai vir aqui e a gente vai demolir. Perfeito. A gente não vai conseguir avançar com a regularização se mais algum morador vir se incluir aqui. Então, isso também faz com que esse crescimento desordenado ele estanque. Então, é muito importante, né, essas questões de regularização para que a gente possa não só dar essa qualidade de vida com relação à CEP, né? A vila, por exemplo, a Dona Edith também foi um morro da Dona Edith que já estava pavimentado, mas também nós tínhamos lá ruas de placa amarela. E aí, conversando lá com a Sila, que é a presidente da Associação de Moradores, ela dizia, eu cheguei a perder o meu benefício porque eu não recebi a carta que eu deveria ter recebido, porque eu não tinha CEP. A carta se extraviou, eles pediram para que eu fosse lá comprovar que eu estava viva ainda, eu não recebi esse chamado e o meu benefício foi cortado. Então tu vê, uma simples situação com relação aos Correios, olha o transtorno que causa. Várias pessoas me diziam, olha, eu não posso comprar nada na internet, porque não tem como chegar na minha casa. Impressionante, né? Então são várias situações aí que me dão muito orgulho do trabalho que a gente fez. Fiz um outro projeto bem interessante também, que era a regularização da doação das sobras, e não são restos, sobras de alimentação, de restaurante, de mercado. Poxa, que interessante. Então, como é que foi isso? Foi bem legal, porque eu, quando fui verificar a questão de sobras de alimentos, eu descobri que o empreendedor, o comerciante, ele preferia jogar essa comida no lixo do que assumir o risco de ela doar esse alimento e alguém passar mal e ele ser responsabilizado. Exatamente, porque assim,
cara, extremamente importante o senhor ter comentado isso. Eu nem sabia que o senhor tinha feito essa lei aí. Porque, nossa, a gente estava conversando antes no off aqui sobre a gente ir nos lugares gastronômicos, né? Então a gente vai muito. E aí, assim, até nós, né? De novo, aquele negócio dos valores dos pais, né? Os pais falavam, come tudo que tá no prato, senão isso é pecado. Tem gente que passa fome e tal. Então, assim, ou a gente come tudo, ou a gente leva para casa e daí do almoço vira uma janta e tá tudo certo. Mas às vezes a gente via assim, cara, pessoas, né, deixando, jogando fora, e isso realmente é de cortar o coração, né? E todas as vezes que a gente perguntou se aquilo ali poderia ter uma outra destinação, os empresários falavam exatamente isso, assim, né? Não, poxa, eu não posso doar porque se passar mal ali a gente vai ser responsabilizado. E aí? Total. E aí eu percebi que justamente o que faltava era essa segurança jurídica de fazer essa doação. Então a lei, ela estabelece até hoje, de que o empreendedor, o comerciante que queira doar, ele tem a responsabilização até o momento da doação. A partir daquele momento, quem recebe essa doação, e a nossa lei ela dizia que essa doação tinha que ser para instituições, não para pessoa física, certo, mas para instituições que pudessem dar para ele esse documento garantindo, a partir de agora eu me responsabilizo por esse alimento, certo, de acondicionar ele dentro também do regramento da vigilância sanitária, mas agora a responsabilidade não é mais tua. A responsabilidade é minha. Legal. De acondicionar isso e dar o destino correto desse alimento. Então isso deu uma segurança jurídica para esses empresários que até então eles não tinham, para que fosse estimulado. E assim, quantos restaurantes buffet a gente tem na cidade que jogava essa comida no lixo? Quantas panificadoras que jogavam essa comida no lixo? Mercados. Então isso deu uma tranquilidade e uma possibilidade a mais de estimular essas doações. E eu até acho, vereador, que o máximo que dê ainda para divulgar isso, porque eu até acho que sempre dá para divulgar mais, sempre dá para melhorar. Eu mesmo não estava sabendo disso, então acho que é bem importante, porque, nossa, são toneladas de alimentos que são jogados fora, né, no estado perfeito, né? Tu vê, a padaria fecha, digamos assim, a padaria fecha às 6, às 5h59 tu ia lá, tu poderia pagar por aquela massinha, mas não, a partir das 6 a padaria fecha, ela joga fora. Ou seja, é a mesma massinha com 1 minuto de diferença, ela não estragou de um minuto para o outro, né? Então, é muito importante. Eu vi até recentemente que um ou dois aplicativos também, nesse sentido, que você consegue comprar alimentos que já estariam fora da questão da venda, né? Mas você pode comprar com 30% de desconto, mas eu vejo que ainda poucos estabelecimentos aderiram a isso, mas eu acho que é legal, a gente mesmo quer fazer algum conteúdo orgânico nesse sentido. E a gente vai tentar, inclusive, como a gente faz esse trabalho de ir nos lugares, de como formiguinha, falar dessa questão aí. Então, eles podem entrar em contato com instituições que vão lá e aí assinam e se responsabilizam. Exato. Legal. E aí, tu vê, né, como é que uma coisa puxa a outra. Aí, pegando essa minha experiência dessa legislação da alimentação e essa experiência que eu tive agora na Secretaria de Educação, a gente teve agora recentemente a amostra dos trabalhos da Rede Pública Municipal de Educação na Vila Germânica. E aí, passando pelos estandes, eu vi o estande da Escola Básica Municipal Rodolfo Hollenweger, e o trabalho deles foi muito interessante, que era com relação ao desperdício da merenda escolar. Então, as meninas lá fizeram uma pesquisa, uma análise do quanto de merenda escolar era colocada no lixo. Por quê? Por vários motivos. Porque o estudante pegou mais do que ele conseguia comer, porque ele pegou um alimento que ele não gostava, porque ele acabou se distraindo, quis sair para brincar e deixou o prato ali e depois não lembrou mais de voltar. E elas pesaram a bacia de comida que era colocada no lixo. E aí depois elas fizeram um trabalho de conscientização, dizendo, olha, não vão pegar mais do que vocês não conseguem. Se você não comeu esse alimento, experimente ele antes de encher o prato. E também fizeram tickets para que tivesse o controle de quantas vezes os estudantes eles repetiam. Sim. Ou seja, para estimular que eles se repetissem mais vezes do que encher o prato uma vez só e muitas vezes não dá conta. E aí foi muito interessante o resultado dessa pesquisa delas, que depois de elas conversarem com os estudantes, o número, o quantitativo de comida que era colocada no lixo foi muito menor. Então isso também fez com que isso chamasse atenção. Eu fui até lá na escola,
recentemente, conversar com as meninas, peguei o material delas, bem interessante, com dados, né? Quantos estudantes, por quê sim, por que não. E a nossa ideia agora é a gente criar a semana de conscientização à merenda escolar, para que a gente possa difundir tudo isso na rede. Nós temos 127 unidades. Se a gente conseguir replicar essa mentalidade, esse espírito em todas elas, a gente vai conseguir, com certeza, diminuir esse desperdício. Com certeza, pô, bem interessante. E assim, né, eu sempre falo aqui para os nossos seguidores que a gente sempre pode fazer o bem. Sempre tem uma forma da gente fazer o bem, né? Às vezes é a gente ser gentil parando na faixa de pedestre, cara, isso já é o bem, sabe? A pessoa às vezes está com pressa, ela está na chuva, como o dia de hoje, aí tá mais chuvoso, eu tô dentro do conforto do meu carro, não vou perder muito tempo parando ali para aquela pessoa que está, né, com o guarda-chuva ali, ou às vezes até sem guarda-chuva. Enfim, tem N formas, né? E essa é uma outra forma. Às vezes a gente pensa em grandes mudanças, em coisas às vezes que está até acima do poder executivo, legislativo municipal, e a gente não olha para o nosso lado sabendo que ali, né, tem um desperdício acontecendo e que ali sim eu posso agir diretamente com as minhas próprias mãos, né? Com certeza. Muito legal. E também cabe ao gestor olhar esses bons exemplos e replicar. Essa eu acho que é um dos grandes papéis, né, dos gestores públicos, é isso. Poxa, um bom exemplo aqui nessa escola, não, vamos levar para a rede toda, né? Com certeza. Pegar esses pequenos cases e poder replicar ele para poder dar um resultado macro. Exatamente. Então é maravilhoso a gente poder contribuir. Com certeza absoluta, esse legado que a gente acaba deixando quando a gente ocupa um espaço público é o mais gratificante, né? A gente poder deixar isso marcado na história da nossa cidade, de que a gente contribuiu dessa forma, que a gente colocou à disposição. Aliás, lá em 2016, o que também foi muito forte para que eu me colocasse à disposição foi essa inquietação naquele momento que nós vivíamos ali com a questão do impeachment da Dilma, né? Aquele momento de que se chamou muito essa responsabilidade do patriotismo, sim, de que a gente devia fazer alguma coisa e não só ficar sentado no sofá reclamando. Sim. Então aquilo também foi um movimento que tocou em mim e que eu pensei, olha, eu tenho que também dar a minha contribuição. E aí isso fez com que despertasse essa vontade de a gente poder deixar um legado, a gente poder contribuir, para a gente não ficar só reclamando da nossa rodinha de amigos, mas que a gente colocasse a mão na massa e pudesse também contribuir com as nossas ideias. Então, todas as materializações dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, são um legado que a gente deixa aí para a cidade como forma de auxílio e devolver um pouquinho de tudo, claro, que a cidade sempre dá para a gente. Vereador, deixa eu perguntar, daí em 2020, né, você concorre então à reeleição, né? E como é que foi? Como é que foi os bastidores dessa? Foi mais fácil? Foi mais difícil? Porque o senhor já estava lá na Câmara? Sem sombra de dúvidas, a eleição de 2020 foi uma eleição atípica, né? Porque a gente estava no meio de uma pandemia e a gente teve que fazer campanha eleitoral de uma forma totalmente diferente, que a gente estava acostumado. Eu, particularmente, sempre fui das campanhas de casa em casa, né, de aperto de mão, de olho no olho, e percebi que ali a gente foi bem prejudicado pela ausência disso. Né? A gente estava naquele momento... Do protocolo do afastamento. Não, total, né? E o que a gente menos queria, daqui a pouco uma filmagem, uma foto com aglomeração. Né? Que aquilo ali ia ser um tiro no pé. E aí a gente ficou meio resguardado, meio acanhado de poder fazer grandes aglomeros, de poder fazer essa visita. As pessoas também tinham medo de receber a gente em casa, porque a gente circulava muito. Então foi uma eleição bem difícil, com um número de candidatos excessivo do meu ponto de vista. Nós tivemos 400 candidatos a vereador. Foi uma eleição assim bem difícil mesmo, porque a gente ia pedir o voto para uma família e dizer, olha, eu até vou te dar um votinho, porque eu tenho o primo do meu marido que também é candidato e a sobrinha da minha mãe também é candidata, então todo mundo, né, teve que dividir, uma abstenção enorme de pessoas que acabaram não indo votar. Por causa da pandemia ainda. Por causa da pandemia. E essa questão do aumento significativo também o senhor acha que é por causa das pessoas se sentirem mais politizadas? Um pouco, mas muito em função também da legislação eleitoral daquela eleição, que deu a possibilidade de cada partido montar a sua chapa completa. Porque até a eleição de 2016, nós tínhamos a questão da cláusula de barreira,
que é o coeficiente eleitoral. Então o partido ele só fazia uma cadeira se ele atingisse 10 mil votos, vamos supor. Eu sei que a conta é mais complexa, mas dá para entender. Vamos arredondar com 10 mil votos. E a eleição de 2020, ela deu a possibilidade dos partidos fazerem uma cadeira mesmo não atingindo essa cláusula de barreira. Ou seja, os partidos que atingissem faziam um inteiro, mas os outros partidos que não atingissem, eles poderiam participar da sobra. Então todo partido vislumbrou uma oportunidade de poder chegar sem precisar se coligar. E o resultado realmente foi nesse sentido, porque das 15 cadeiras, nós tivemos 13 partidos. Das 15, 13? 13 partidos. Então isso demonstrou que efetivamente... Sim. Essa foi... Todos agiram de forma individual. Exato. Né? E agora se volta, ainda não é nos moldes do que foi em 2016, mas tentou um equilíbrio entre 2016 e 2020. Né, que é a cláusula de barreira voltando, mas com uma flexibilização ali de 80% do coeficiente na sobra. Então ela tentou dar uma amenizada nisso, e isso, mais uma vez nessa eleição, agora vai fazer com que diminua o número de candidatos. Então, se falando em metade, né? Metade. 200. Metade. E na expectativa, né, de que aquele grande número de pessoas que não foram votar, se não me engano, praticamente 60 ou 70 mil pessoas não compareceram às urnas na eleição de 2020, que a gente tenha também uma vontade dessas pessoas em contribuir com a parte, né, do processo dinâmico aí de Da poder democracia, da democracia, de poder contribuir. E aí os votos do senhor diminuiu, então? Diminuíram. Foi Eu quanto? passei de 2087 para 2047. Mas 2.887 800 votos a menos. 840 votos a menos. Perfeito, do que em 2000. E as votações dos vereadores também diminuíram bastante, né, com algumas exceções. Por causa dessa diluição em outros candidatos. Exatamente. Nós tivemos alguns que superaram ali os 3 mil votos, mas a grande maioria ficou entre 2.999 até 2.000, foi a grande maioria que acabou ficando nessa... Mas ainda assim conseguiu... Consegui a minha reeleição. Sim. Aliás, a minha reeleição ela foi uma reeleição que a gente brinca que foi dura, assim, porque na noite da eleição o resultado foi de que eu não tinha conseguido a reeleição. E aí, somente na segunda-feira de manhã que começou a ventilar da possibilidade de a gente ter sido reeleito. Porque 2 candidatos do PSDB não foram contados na eleição. Aí não entra na legenda. E aí não entrou na legenda, e aí, com o resultado de domingo, quem faria 2 vereadores era o Partido Novo, que agora até conseguiu com o Nazato. Sim. Mas naquela noite de domingo, os eleitos eram os 2 do Partido Novo, e o PSDB, naquela ocasião, pelo aquele resultado, faria só um, que era o vereador Maurício Gol. E aí, com a recontagem desses votos, desses 2 candidatos, viu-se que o PSDB havia feito mais votos, e que então o PSDB tinha 2 vagas e não o Novo. Perfeito, então, olha só, né? Então eu digo que eu tive ali os 2 sentimentos. Eu dormi, né? Meio angustiado, com o resultado, assim, né? Meio bastante, vou dizer. Mas tem muito vereador que diz, não, tudo bem, tudo... Não, dá, né? Porque, cara, querendo ou não, é trabalho de muito tempo, né? Poxa, se desgasta, tu faz a campanha... Ninguém entra num desafio com o objetivo de não querer ganhar, né? Ou para fazer o melhor. E aí, quando você já está, também tem uma cobrança, né, do resultado. E até por ter sido a minha primeira reeleição, fica também aquela questão do feedback do teu trabalho, se tu está no caminho certo. E aquilo ali foi um balde de água fria para mim, porque eu tinha uma expectativa de que a gente fizesse uma votação muito superior àquela. Sim. Mas, sem sombra de dúvidas, foi essa questão, né, da pandemia, muitas pessoas idosas que também foram orientadas pelos filhos para não comparecer na eleição, pela dificuldade, pelo momento. Então foi um momento bem delicado. Foi a melhor segunda-feira do senhor, então. Foi. Aliás, demorou um pouquinho, né? A segunda-feira a gente começou a analisar a possibilidade de que... Mas ainda, quando eu acordei, nunca me esqueço, foi uma situação... até emocionante para mim, porque quando meus filhos foram dormir cedo, demorou muito aquela apuração, né? Verdade. Foi até quase meia-noite, e aí eu tive dificuldade de dormir aquela noite, então eu fui dormir, era de madrugada, e acordei muito cedo, e aí quando eu acordei, meu filho virou para mim assim, abriu o olho, a primeira coisa, falou, papai, a gente ganhou? Eu falei, não, filho, infelizmente não deu. Daí ele falou para mim, me abraçou bem forte e falou, papai, não tem problema, agora a gente vai ter mais tempo para brincar junto. Olha só, cara. E aí
Foi um momento assim que eu também, antes de dormir, né, eu fechei os meus olhos e coloquei na mão de Deus. Eu falei: Deus, você sabe o caminho que você quer que eu trilhe. Se nesse momento a decisão é de que eu, né, não seja eleito, que eu toque a minha vida particular, eu coloco nas tuas mãos e vamos fazer o que o Senhor definir. E quando veio a notícia de que não, olha, você está reeleito, eu coloquei aquilo como um propósito, né, como Deus falando comigo: não, ó, na verdade eu quero que tu continues o teu propósito, eu quero que continues o teu caminho. E olhando para trás hoje, André, toda a nossa trajetória, né, principalmente do que eu passei na educação, a questão do 5 de abril de 2023, a creche, eu não tenho dúvidas que aquilo ali foi um propósito divino para que eu estivesse ali, para que eu pudesse tocar tudo o que se desencadeou depois disso. E é realmente assim uma dádiva divina a gente poder contribuir com as crianças, com a educação do município. Eu já fiz muita coisa, né, apesar de estar só no meu segundo mandato, mas em 8 anos a gente fez bastante coisa. E como eu te falei, né, tu poder nominar uma rua de forma oficial te dá uma satisfação de poder ajudar o próximo. Tu conseguir levar água, conseguir levar energia, tu conseguir um horário de ônibus diferenciado para uma tal localidade te dá uma satisfação. Agora, tu contribuir com a educação, tu contribuir com o futuro da tua cidade, isso não tem preço. Não tem, sem sombra de dúvidas, a maior satisfação que a gente pode ter numa vida pública é você contribuir com a educação do teu município. E a gente conseguiu fazer muita coisa mesmo nesse pouco tempo, né? 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que a gente ficou à frente da Secretaria de Educação. Mas curioso como o senhor ficou muito... A gente sabe também do papel fantástico que até então a secretária Patrícia Liders fez, né? Um trabalho aí fantástico, tanto é que ela foi reconhecida pelo governo estadual, né? A mais longeva, né? Isso. Mas em pouco tempo o senhor conseguiu dar sua própria cara para a Secretaria de Educação, conseguiu, inclusive, né, manter esse legado que ela também deixou, imprimindo a sua própria personalidade, assim, né? Então, realmente, a gente percebe muito isso. Mas eu queria, já que o senhor citou, assim, que o senhor dissesse, né? A gente está se encaminhando, infelizmente, né, para o final do episódio aí. Passa muito rápido, né? Muito. Mas eu queria que o senhor citasse aí como é que foi para o senhor essa questão aí do dia 5 de abril. Eu lembro até que uma vez a gente se encontrou, eu acho que aí sim foi na inauguração da estação Unifique, se eu não me engano foi lá. Eu tinha te perguntado e o senhor falou, inclusive, que era aniversário do seu filho. Cara, conta pra gente isso um pouco. Então, só para explicar como é que eu acabei indo para a educação, né? Então, em abril de 2022, o prefeito Mário me faz um convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a gente poder desempenhar esse trabalho da questão da regularização fundiária e também nas questões sociais aqui do município. E eu acabei aceitando para poder contribuir também. E deixa eu só fazer um parênteses, que isso já é muito forte, já é um sinal muito forte, porque o Mário vem muito do social, né, da assistência social. Então, se ele coloca alguém para cuidar dessa parte social, é porque ele confia muito na pessoa. Muito. Interessante. E ele até, quando me fez o convite, ele falou: olha, estou te convidando para minha menina dos olhos de ouro, que é de onde eu vim, que é onde eu tenho um apreço e um carinho muito grande. Então, isso, sem sombra de dúvida, foi um gesto que naquele momento eu já entendi como um gesto de confiança. E a gente desempenhou um papel interessante lá na Secretaria de Desenvolvimento Social. E no dia 15 de dezembro, no meu aniversário, o prefeito foi até lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu fiz lá um bolinho para os funcionários. E aí ele falou para mim: olha, eu queria que tu fosse lá no meu gabinete hoje à tarde, para a gente conversar. Daí eu falei: claro, prefeito, vou até lá. E eu pensando que ele ia, sei lá, me dar um presente, bater uma foto comigo, uma coisa em função do meu aniversário. E eu chego no gabinete dele à tarde, tá ele na ponta, a vice-prefeita Maria Regina e a secretária Patrícia ao lado da vice-prefeita. Eu entro na sala e eles começam a conversar. Olha, a Patrícia assumiu um convite do governador para ser secretária adjunta do Educação. E eu, sem entender muito, né, o que eu estava fazendo no meio daquela conversa ali, e eles falando e tal, e olha, e ela vai ter que deixar o cargo
praticamente agora no começo de janeiro. E eu, pô, que legal, Patrícia, parabéns. E aí eles assim para mim, olha, a gente olhou para dentro do governo e os 3 definiram de que o teu nome seria o nome para poder substituir a Patrícia na Secretaria de Educação. Daí eu fiquei branco, né? Deu aquela pausa. Daí eu falei, gente, primeiro agradecer a vocês pela lembrança, mas vocês têm certeza do que vocês estão me pedindo? Daí eles falaram, não, a gente tem, pela tua sensibilidade, pelo trabalho que tu vem desempenhando na Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí eu falei, olha, eu não costumo fugir dos desafios que me são impostos, mas vocês sabem que vai dar ruído, né? Vocês sabem que isso aí vai gerar um grande ruído na rede. Não tem problema, a gente está contigo. Eu falei, se vocês 3 estão comigo, vamos para frente. Mas deixa eu te perguntar, qual que seria esse receio de que ruído que seria? Porque todos os secretários de educação que eu pesquisei, daquela época ali, de 90 até a atualidade, todos tinham uma ligação com a educação. Ou eram professores universitários, ou eram professores da rede, ou da rede estadual. Tinham uma ligação com a educação. Sim. E eu assim como o secretário tem uma ligação com, tipo, a medicina e tal. Exato. Certo. Então, claro que não é uma obrigatoriedade, Não. mas se historicamente vem nessa tocada, Sim. se esperava sim. de que a substituição da secretária Patrícia, que, como eu te falei, ela estava há muito tempo, né, 7 anos ela permaneceu no cargo, então se esperava que saísse de dentro da rede alguém para substituí-la. E aí quando foi anunciado o meu nome, até fica aí uma curiosidade, né, quem voltar lá nas publicações do Mário, das redes aí da época, vão ver que eu apanhei bastante no sentido de que, mas para que colocar um vereador na educação, deixa o Matias na desenvolvimento social, será que no meio de 5 mil servidores não tem alguém com capacidade para assumir a secretaria? Enfim, vários comentários ali. O teu receio estava correto, né? Sim, total, mas o prefeito também já óbvio, sabia, né? Mas me deram uma carta branca e uma confiança assim que eu sou eternamente grato, né? Eu sempre digo, não me canso de falar, eu recebi um presente deles, que foi essa oportunidade de ser secretário de Educação. E aí a gente começou esse trabalho justamente pensando no que a gente poderia contribuir, porque já muito estava sendo feito na parte pedagógica, mas se faltava um olhar diferenciado na questão da estrutura física. E aí a gente começou a trabalhar nessa grande reestruturação das unidades de educação, onde esse governo do prefeito Mário e da vice-prefeita Maria Regina disponibilizaram 150 milhões de reais para a gente poder dar uma nova cara para a questão da estrutura física. E aí, pela minha experiência administrativa, a gente pôde dar celeridade nesses processos para que a gente conseguisse tirar do papel essas reformas. E a gente está conseguindo ainda, né? Conseguimos entregar muita coisa. Claro. Eu vejo também, assim, pelas redes ali, tinha muita escola que chovia dentro. Ainda tem bastante. Ainda tem, né? Tem bastante. Vocês também conseguiram fazer cobertura de ginásios, né? Em muitos ginásios novos, né? A gente fez reformas gerais de escolas. Existe, inclusive, uma escola nova, né? O Vilas Vieira. Estadual, beleza. Então, porque eu achei que, como era um prefeito de Blumenau, achei que fosse municipal, mas é estadual. Estadual. E aí a gente se dedicou nessa parte, né, da parte estrutural, perfeito, na parte... É muito importante. Muito, demais. E que tomara que a gente tenha mais tempo para colocar ainda mais isso, implementar mais isso, para que a gente possa diminuir ainda os traumas que a gente tem. Né? Muito tempo ficou sem investimento nessa área e agora a gente está tentando recuperar esse tempo perdido. Até muitas pessoas às vezes na rede vêm, e a minha escola, quando é que... Eu falei, digo, gente, a gente gostaria de fazer todos ao mesmo tempo. Infelizmente, o cobertor é curto. A gente tem que começar por um lado. Existe mas a expectativa, um cronograma, né? Sim, a expectativa. Assim como existe negócio de cronograma das ruas para ser asfaltado, existe também das escolas que, por ordem e por prioridade, né? Por necessidade. Né? E aí, falando também depois dessa visão que a gente teve de poder dar uniforme, material pela primeira vez. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Isso foi um trabalho que vai ficar marcado na história da cidade. E isso se deu em função das visitas
que eu fazia nas unidades. Era uma vontade antiga do prefeito, que nunca tinha saído do papel. E aí, nas primeiras visitas que eu fiz, seja na educação infantil quanto no ensino fundamental, falei, gente, a gente tem que ter uma padronização do nosso uniforme. A gente tem que ter uma padronização do material. E se a gente tem recurso, por que a gente não fornece isso? A gente tem alguns bolsões aqui na cidade que, às vezes, quem mora na região mais central da cidade, às vezes, nem conhece. Né? Por exemplo, a Rua Araranguá, Rua Coripós, Pedro Kraus. Pedro Kraus. São realidades que, às vezes, as pessoas não sabem. Mas que, quando você começa a visitar e vê as dificuldades que essas pessoas têm, isso faz com que você mude o seu ponto de vista. Então, nós temos unidades hoje dentro da rede pública municipal que nós temos o de-jejum. Porque as crianças vêm de barriga vazia para a escola. E se a escola não der alimento, elas não vão ter o mesmo rendimento. Sim. Então a gente já dá uma alimentação às 7 horas da manhã para que essas crianças possam ir para a aula alimentadas. E aí se concentrar, né, naquilo que quem é que vai conseguir prestar atenção em alguma coisa de barriga vazia? Perfeito. E sem sombra de dúvida também essas crianças, muitas delas, a melhor refeição que elas fazem é dentro da escola. Então é uma dificuldade que a gente tem que saber administrar. E a questão do material e do uniforme veio disso, de eu fazer visitas, seja lá na Velha Grande, ou até numa Listilho, no Araranguá, ou na Coripós, enfim, ou em várias outras localidades, e ver essa dificuldade das crianças irem com qualquer roupa, às vezes até de pé no chão. Sim. Porque elas não tinham condições, os pais não tinham condições de dar esse uniforme. E também a questão da segregação. Até que ponto você dá um uniforme de uma forma e o que tem a possibilidade de comprar um outro uniforme, já não começa a gerar um bullying naquelas crianças. Sim. Porque aquele lá o uniforme ele já tem esse aspecto, né? Você reduz, né? Você coloca todo mundo de forma uniforme, né? Então não tem essa distinção social ali dentro, né, do colégio. Até então o município dava uniforme para as famílias com vulnerabilidade social. E aí tu já identifica quem tem vulnerabilidade. Mas era um uniforme diferente. Sim. Daquele outro que poderia comprar. Exato. Então já tinha essa diferenciação. E aí, a partir do momento que a gente diz, não, todo mundo vai usar. Todo mundo. Exatamente. E vamos dar, foi uma das minhas premissas. Eu falei, olha, nós vamos dar uma coisa de forma inédita. Então a gente não pode errar. Nós temos que dar uma coisa que não pode ser um tiro no nosso pé. Então vamos dar um kit de uniforme robusto. Aqui em Blumenau é uma cidade que chove muito. Então não adianta a gente dar uma camiseta, uma bermuda, uma calça. Certo. Vamos dar um kit de uniforme com 3 camisetas, com 2 calças, com 2 bermudas, com um moletom. Sem miserinha. Que é para dar a possibilidade das famílias fazer a rotatividade. Sim. Da mesma forma, material. Né? Quantas vezes eu chegava nas escolas e a criança estava ali com um toquinho de lápis, né? Sem caneta, pedindo tesoura e régua do amiguinho. E a gente falou, não, a gente vai padronizar. Primeiro vamos fazer uma lista da rede inteira. A escola lá de Itupava Central vai ter o mesmo material da escola do centro, ou da Ponta Aguda. Vai ser a mesma. Fizemos isso. Identificamos qual que ia ser o material, desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, fazendo, obviamente, a separação de cada uma das idades. E a gente sabe, né, como a família, assim, que a lista de material escolar é uma coisa que preocupa muito os pais no começo do ano, né? Tem muitas contas novas chegando ali, IPTU, né, o IPVA, enfim, e a lista de material escolar sempre presente ali já arrepia os pais, né? André, quando a gente começou, né, porque às vezes as pessoas também não entendem a burocracia do público. Né? Então, logo que eu cheguei, em janeiro de 2023, eu já vim com essa ideia, e quando eu verifiquei lá na ponta, que realmente tinha necessidade, eu falei, não, vamos começar a fazer isso já. Então, durante de 2023, praticamente todo a gente trabalhou para vencer a burocracia do processo licitatório, de tu poder colocar o que tu gostaria, mas sem fazer o direcionamento, porque da mesma forma material, eu pensei, gente, a gente não pode dar qualquer coisa. Exato. Eu não posso dar uma tesoura que não corta. Isso. Eu fui em algumas unidades que as professoras me faziam um desafio, eu quero que tu pegue esse papel A4, essa tesoura, e corta. Tesoura mastigava e não cortava. Então eu falei, não, a gente não pode fazer isso. Nós temos que fazer uma coisa de qualidade. Exato. E foi isso que a gente fez. Legal. Material de qualidade. Uma cola que cola, uma tesoura que corta, um lápis de forma anatômica. Não fica quebrando a ponta o tempo todo. Exato. A canetinha, aquela com ponta retrátil, porque as crianças colocam uma força maior do que o necessário e acaba quebrando, se não for assim. Então a gente pensou em cada um dos detalhes. O uniforme, eu sou pai, eu falei, gente, nós temos que fugir do branco. O branco é problema, vamos para o mescla, que é uma cor que dá uma possibilidade maior. O moletom, por exemplo, eu falei, gente, a gente precisa fazer
tanto o punho, gola e o rodapé do moletom, uma cor escura. Vamos fazer um azul escuro, porque são as partes que mais sujam. Sim. Então vamos fazer assim. Legal. Então tudo passou por mim, pelo meu crivo, pela minha análise com a equipe da Secretaria de Educação, que é maravilhosa, mas eu me dediquei para que isso fosse efetivamente um divisor de águas da educação de Blumenau. Então foi tudo muito, muito, muito gratificante quando a gente começa a entregar isso. E aí, quando a gente começou a divulgar isso no ano passado, olha, ano que vem, não se preocupe com o uniforme, não se preocupe com o material que nós vamos dar. Chegou no final do ano, toco o telefone lá da Secretaria de Educação, e é uma mãe. Queria falar com o secretário de Educação. Eu falei, passou o telefone para mim, ela, olha, eu estou vendo as entrevistas do senhor, que o senhor está falando de material, de uniforme, eu queria saber se o senhor está falando isso sério mesmo. Eu falei, sim, imagina, a gente não ia brincar com uma coisa tão séria. Ela falou, olha, então, eu quero dizer para o senhor que nós vamos ter um Natal melhor na minha casa, porque eu tenho 5 filhos na rede, e eu sempre guardava o 13º, o meu, do meu marido, para poder comprar o material no início do ano. E aí, se o senhor está me garantindo mesmo que vocês vão dar, a gente vai poder fazer uma ceia de Natal melhor, vai poder comprar um presentinho para os nossos filhos, porque a gente não vai precisar mais guardar esse recurso. Então, sem sombra de dúvidas, né, a gente conseguiu com essas ações, tanto na parte pedagógica, quanto na parte psicológica, quanto na parte social. Nossa, então legal. foi muito gratificante, realmente, esse momento que nós vivenciamos aí da entrega do... São feedbacks como esse que faz tudo valer a pena, né, vereador? Maravilhoso. Ver a alegria, a gente foi entregar no primeiro dia de aula os kits de material, as crianças abrindo, né, a caixa do material e se deparando com aquele material novinho, tudo perfeito, cheirinho de novo. Cheirinho. Olha, é emocionante. Legal, né? Emocionante demais. Acho que até a questão do uniforme tem 2 coisas que eu acho que também é importante ressaltar. A primeira é que tem o escudo, né, a bandeira de Blumenau, né, no peito, que eu acho que, porra, isso aí, pra quem ama Blumenau, né, um prato cheio, assim, é bem legal, tu já vê que a criança já carrega, né, esse símbolo, né, de ser blumenauense já desde cedo. E a outra questão é que tu não tens nem a distinção dentro da escola do que pode comprar o uniforme do que não pode, do que tinha lá um uniforme diferente, né, por ter uma vulnerabilidade social, mas também entre escolas, né? Ah, tu é de escola tal, né? Às vezes isso até, a gente sabe que a gente já foi também moleque, né? Às vezes gerava uma briga, ah, não, tu é do colégio tal, então vou te pegar aquele negócio todo. Cara, tu tem ali o uniforme, tu nem sabe de quem, né, de que colégio que aquela criança é, então ajuda até nessa questão, né? Não só numa questão de embate físico, mas também naquela questão psicológica, né? Ah, não, segurança, tu é daquele de colégio. Identificar também, tu conseguir ver que aquilo ali é um estudante da rede, se acontece algum acidente, saber onde buscar informações. Com certeza. E às vezes a gente está percorrendo as ruas da cidade, assim, próximo do horário de entrada e saída dos estudantes, e a gente vê aqueles grupinhos todos uniformizados, assim, isso dá uma emoção, uma satisfação gigante. E aí, como é que foi essa questão do dia 5 aí? Então, dia 5 foi uma barra, porque é aniversário do meu filho, dia 5 de abril, e aí a gente começou o dia lá em casa de forma alegre, cantando parabéns, aquela festa toda para ele. E aí nós estávamos numa formação no Teatro Carlos Gomes, alguns diretores da rede pública municipal, 9 e pouco da manhã, a gente fez uma pausa para o café e toca o meu telefone. Aí, olha, aconteceu uma situação no bairro da Velha ali, não sei particular, e parece que tem vítimas fatais. Daí eu falei, meu Deus, mas é sério isso mesmo? Porque ninguém imaginava, né? E aí, automaticamente, eu liguei para o prefeito, avisei ele do que havia acontecido, ele falou, vamos para lá. E a gente já saiu em disparada para lá. Então nós fomos uma das primeiras pessoas que chegaram, né? Eu, o prefeito, fomos junto com a Maria Regina, que chegou logo depois. Mas a gente chegou muito, muito cedo mesmo, e o bombeiro ainda estava esticando as faixas, né, de isolamento. E a gente pôde vivenciar toda a dor, primeiro toda a emoção daquela maioria de pais que chegava ali e pegavam os seus filhos no colo e viam que ele estava bem, enfim, muitos ajoelhados agradecendo a Deus, aquela comoção, uma coisa muito emocionante. E a gente também chegou antes dos pais que infelizmente perderam seus filhos. Então a gente acompanhou a dor dos familiares, recebendo a notícia. Eu nunca vou esquecer, né? Eu já falei isso, eu nunca vou esquecer, não eram gritos, eram urros dos pais
quando receberam a notícia de que os seus filhos eles não mais voltariam para casa. Eu, particularmente, fiquei muito impressionado, né, com tudo que eu vi, a cena. Enfim, foi uma situação aí que muito dolorosa mesmo. Uhum. E eu não consigo imaginar a dor no peito dessas famílias, né, com a perda dessas crianças. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas famílias e principalmente agora quando fez 1 ano, Uhum. na missa de 1 ano ali na catedral, eu abracei bem forte elas e falei, olha, que Deus possa dar, né, o conforto para vocês continuarem as vidas de vocês, porque eu não sei se eu teria essa força. Sim. E aí foi assim um dia, meu Deus, que eu jamais vou esquecer tudo aquilo que a gente passou, né? E o pior é de que, abalado psicologicamente, mas tentando não representar todo aquele abalo, mas eu não consegui. Eu lembro que eu fui entrevistado ali por algumas emissoras e eu não aguentei, eu caí no choro no meio da entrevista, porque era muito forte. Sim. Né, quem é pai sabe do que eu estou falando, você vê as crianças tão puras, tão inocentes ali naquela condição, e sem imaginar que alguém, um monstro, pode passar pela cabeça de fazer uma coisa dessa. Uhum. É inimaginável numa cidade como Blumenau, que ainda é tida como uma cidade pacata, onde no interior da cidade as pessoas ainda dormem com a chave na ignição dos carros, com as portas abertas, com as janelas abertas. Então, imaginar que aqui na nossa cidade, pacata como ela é, aconteceu uma coisa como essa. Foi assim um golpe muito duro, né, para Blumenau, para o blumenauense. Eu costumo dizer que foi o dia que a cidade parou, né? O dia que Blumenau parou foi esse dia, assim, né? Todo mundo com aquele sentimento, aquele gosto amargo na boca, aquela coisa que não quer acreditar, mas é real. E aí tu liga o rádio, tá passando isso, tu liga a TV, tá passando isso, é plantão disso, plantão daquilo. Todas as redes sociais, né? Todos os perfis falando ali, cara, é um negócio assim que... E todo mundo sem entender, né? Porque, assim, várias informações desencontradas, não, porque é uma coisa coletiva, vai acontecer em mais lugares. Sim, aconteceu isso, então, né? deu todo mundo saindo de casa para buscar os seus filhos. Foi um pânico instaurado. Um pânico instaurado total. E aí a gente, nessa condição ainda de gestor, tendo que tomar decisões. Eu me lembro que nós, depois que a gente ficou ali até a tarde no Cantinho Bom Pastor, nós fizemos uma reunião no gabinete do prefeito. Tá, e agora? O que nós vamos fazer? E aí isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira nós cancelamos as aulas do município e na sexta era feriado de Páscoa. Sexta, sábado, domingo era Páscoa. Sexta-feira Santa. E nós passamos o feriado inteiro discutindo quais seriam as decisões que nós tomaríamos depois disso. Porque ninguém tinha a tranquilidade de se recomeçar numa segunda-feira as aulas se não tivesse alguma mudança. Sim. Né? Os profissionais da educação, eles estavam fragilizados. Todo mundo inseguro. Os pais dos estudantes da mesma forma. Então a decisão que nós tivemos no sábado, 11 horas da noite, foi: nós precisamos cancelar as aulas mais uma semana para dar o tempo hábil de a gente contratar seguranças armados para as nossas unidades. E a gente estava muito inseguro se em uma semana daria para fazer isso. Então eu digo que foi o processo emergencial mais rápido da história do município. Em uma semana a gente conseguiu contratar 151 postos, ou seja, 302 profissionais para fazer a segurança armada de todas as nossas unidades. Por período, no caso, um de manhã e um à tarde. Exato. A gente estava fazendo 12 por 36, então, né, intercala sempre um dia. Trabalha 12 e folga 36. Exatamente. Então, foi assim uma decisão assertiva no meu ponto de vista, porque daí depois de uma semana, até para baixar um pouco a fervura, né, que as pessoas pudessem entender o que havia acontecido, e que a gente conseguisse, então, instrumentalizar esses seguranças armados em cada uma das nossas unidades, e assim aconteceu. Daí na segunda seguinte a gente voltou às nossas atividades. Tivemos aí também um número grande de faltas, mesmo naquela semana seguinte, e compreensível. Mas aí já com seguranças armadas em todas elas e já com foco também de melhorar a estrutura física das nossas unidades. É importante a gente lembrar de que até o acontecido,
a nossa essência da educação era sempre desemparedar os nossos estudantes, as nossas crianças da educação infantil, e que aí, daquele dia em diante, a gente teve que justamente fazer o inverso, né? Botar todo mundo, subir muro, colocar concertina e segurança armado. Hoje, graças a Deus, essa realidade ela já está incorporada no ambiente escolar. Mas foi um trauma muito grande a gente chegar naquela segunda-feira e ver segurança armada dentro de escola. Exatamente. Foi uma coisa muito difícil. Um choque, né? Muito grande. E a gente conseguiu implementar as nossas ações para melhorar a segurança, a contratação de câmeras de segurança, de botões de alarme, né, para que sejam também utilizados. Isso está sendo colocado, vereador, em todos, porque eu vejo algumas críticas, assim, ou que não sei, ou que não está instalado, ou que não está sendo filmado, não está sendo gravado. O que é que está acontecendo? Não, tá tudo rodando 100% lisinho? Né, como eu falei, são 131 unidades, então a gente não consegue fazer, por mais que seja um serviço terceirizado, mas as empresas não têm as pernas para poder fazer as 131 ao mesmo tempo. Então foi se fazendo também um cronograma de instalação dessas câmeras, desses botões, e nós interligamos isso com o CCO, na prefeitura, e também com a Polícia Militar, para em alguma eventualidade que isso possa ser utilizado. É mais um mecanismo dentro de tantos, né? A gente também fez ali, logo após o acontecido, nós fizemos uma mobilização, onde nós fizemos uma capacitação para todos os quase 5 mil servidores da educação, junto com uma parceria com a Polícia Militar, né, que é o método de como se deve agir numa situação de extrema crise como essa. Então a Polícia Militar nós alocamos um local, fizemos a distribuição de períodos para que a Polícia Militar pudesse fazer essas palestras. Então são todos trabalhos que, obviamente, são trabalhos constantes que nós temos que estar revisitando constantemente, mas que a Secretaria de Educação, através da Prefeitura de Blumenau, a gente teve essa preocupação para poder também fazer alguma coisa para melhorar, né, a questão física e psicológica dos nossos profissionais. Então foi um momento muito doloroso, muito mesmo, e que até hoje, né, deixa aí cicatrizes em toda a nossa cidade. Sim. Com certeza todo mundo vai se lembrar o que estava fazendo quando recebeu a notícia do que havia acontecido. Exatamente. E eu particularmente, quando voltei para casa aquele dia à noite, né, no aniversário do meu filho, abracei forte as minhas crianças e fiquei pensando naquelas famílias que não tinham mais essa oportunidade, que não tinham mais os seus filhos para abraçar, e até me senti um pouco culpado, no sentido de, enfim, né, aquela culpa que vem assim, meu Deus, de não querer, de não querer ser feliz. Sim. Por pensar, eu não tipo posso, assim, não se achar digno de ser. Eu não posso ser egoísta ao ponto de estar aqui sabendo, né, tem pais que não vão poder, que estão chorando. Entendi. Então foi muita tristeza, né? Olha, não desejo para ninguém que a gente, graças a Deus, não precise mais passar por momentos como esse. Inclusive, eu acho que o criminoso, ele está para ser julgado agora, né? Ainda esse ano, né? Esperamos que... Sim. Tivemos alguns avanços também, né? Importante na questão da legislação lá. Crime hediondo, né? Agora para unidades educacionais, né? Crime hediondo, com toda a razão. Isso também partiu de uma movimentação da Câmara de Vereadores, tem que ficar aqui o registro. Só que, infelizmente, ele não vai ainda participar disso, porque o crime aconteceu antes da lei, né? Exato. Mas enfim, se acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer, né, que seja... Que não tenha sido em vão, né? Não pode, esse é o pensamento. Perfeito. Que não tenha sido em vão a morte dessas 4 crianças inocentes aí, que a gente possa reverberar e logo está comemorando essa lei aí para todo o Brasil. Verdade. Vereador, a gente tem que, né, se caminhar aqui para os finalmente, mas quero te perguntar como é que está aí as expectativas, vai se colocar de novo à disposição aí para vereador, e um pouquinho aí de como é que está a questão da parte do executivo, assim, também, né, porque teve umas peças de tabuleiros aí bem interessantes dessas últimas semanas aí, né, umas jogadas aí, como é que está isso nos bastidores? Sim, eu vou colocar meu nome à disposição novamente como pré-candidato a vereador. Muito também em função de todo esse trabalho que a gente fez na educação, ao contrário do que aconteceu quando a gente foi anunciado como secretário de Educação. Quando foi anunciado que eu deixaria o cargo para disputar a eleição, teve uma comoção geral, isso também me deu uma satisfação muito grande, porque é feliz daquele que deixa saudades. Exato. Né? Então eu recebi muitas mensagens, olha, eu fui um daqueles que te critiquei,
mas fica aí também o reconhecimento do bom trabalho que você fez na frente da secretaria. E tudo isso, obviamente, até pela minha história dentro da vida pública, faz com que eu queira continuar contribuindo com a cidade, e foi por isso que eu também defini da minha pré-candidatura a vereador aqui na cidade mais uma vez, para a gente poder continuar esse trabalho aqui no nosso município. Com relação ao executivo, né, a gente tinha o PSDB, vinha já desde 2021 trabalhando na sucessão do prefeito Mário com a vice-prefeita Maria Regina, e estávamos realmente trabalhando para que isso acontecesse, quando a gente recebeu o convite do pré-candidato Egídio Ferrari para que a gente pudesse compor a majoritária com a Maria Regina de vice. Então a gente se reuniu, conversamos muito mesmo, e eu quero aqui aproveitar até a grande audiência do Blumencast para ressaltar a ausência de vaidade da vice-prefeita Maria Regina, que soube nesse momento dar um passo atrás em favor da cidade, aceitando esse convite, se colocando mais uma vez como candidata a vice-prefeita, sendo que ela era uma candidata que tinha total condição, né, de poder ser a primeira mulher eleita prefeita do nosso município. Então foi um gesto de extrema humildade, no meu ponto de vista, e que se pesou muito a questão do futuro da cidade. Então se juntou as forças, se uniu as forças para que a gestão do município possa continuar no rumo certo. E é isso que a gente imagina, é isso que nós vamos trabalhar, para que a gente possa contribuir sempre para o futuro do nosso município. Muitas pessoas me perguntam qual foi a melhor experiência, se é no legislativo, se é no executivo. E eu sempre respondo que a melhor experiência é poder contribuir com o município, contribuir com o desenvolvimento do município. Se vai ser na Câmara, se vai ser em uma secretaria, isso não importa muito. O importante é a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Maravilha, cara. Fechamos então aí, né, para você que tá curioso aí, ó, ele vai ser, né, pré-candidato a vereador. E a gente, né, para selar esse episódio aí, eu queria entregar o nosso famoso boné do Blumencast, que poucas pessoas têm, feito aqui, ó, pela NZ Caps, uma baita empresa aqui de bonés de Blumenau, tá? Que você pode personalizar a partir de uma peça, e a gente quis personalizar aqui, ó, com o nome do vereador aí, ó, entendeu? Olha, não é qualquer só coisa. Não precisa colocar, senão vai estragar esse penteado do vereador, que eu sei que ele é um cara vaidoso, entendeu? Ó. Então, mas, né, naquele momento, naquela linda caminhada no Ramiro, enfim. Com certeza, na academia de manhã cedo. Aí, ó, então, por favor, use, tá? E a gente também, agora que tá indo, né, pro frio aqui, a gente também fez as meias do Blumencast, aí, ó, com vários ícones bacanas da cidade. Tem de Capivara a Ponte de Ferro aqui, tá? Bem legal, feita aí pela Cia da Meia. Então, aceito de coração, vereador, tá? Agradeço. E a gente, na verdade, que agradece aí foi um papo sensacional, sabia que ia ser, né? Demorou para acontecer, mas aconteceu no momento certo. Agradeço o senhor ter comentado um pouco sobre a sua vida, um pouco sobre as suas emoções, né, sobre o seu trabalho, respondido todas as perguntas, e fica sempre, né, aí a porta aberta à disposição quando o senhor precisar e quiser voltar. Eu que agradeço, eu sou fã de vocês, eu sigo as entrevistas e tudo mais, e fico muito feliz de poder também contribuir com um episódio do Blumencast. Agradeço muito mesmo os presentes. Que bom. Vou bater uma foto lá na academia legal, e vou marcar vocês. Pode marcar que a gente reposta. Pra gente poder utilizar, e muito obrigado mesmo pela audiência de todos, que Deus nos abençoe sempre. Ah, legal pra caramba. Então, gente, mais uma vez aí, obrigado, né, pra vocês que curtiram esse episódio. Então, se vocês curtiram, né, aqui, curtam aí também, né, clique no botãozinho aí de dar o like, se inscreva no nosso canal, siga a gente no @Blumencast. Quem quiser também pode seguir o vereador, Alexandre Matias, vereador. Alexandre Matias, vereador, Matias sem TH, né? Sem TH, IAS. Isso aí, IAS. Então, né, você também tem a oportunidade aí de conhecer um pouco mais do trabalho dele também. E a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem mais um episódio aí inédito para você, com as pessoas que fazem e constroem a história de Blumenau aqui no podcast de Blumenau. Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!